Então, vamos lá. Em Gênesis, capítulo 37, versículo 3, diz assim: E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, o odiaram e não podiam falar com ele pacificamente. Vou fazer mais uma oração. Minha oração é que nessa noite Deus venha falar aos nossos corações e assim que possamos estar com um coração ensinável para que Deus possa trabalhar nele. Em nome de Jesus, amém. Queridos, Glauber me fez o convite. Quando o Glauber fez o convite, Deus colocou essa palavra no meu coração, que fala sobre a história de José. Mas não é sobre José nessa noite que nós vamos falar. Sobre a minha vida e sobre a sua vida. Claro, tirando lições poderosas da história de José. Os irmãos conhecem bem. Quanto tempo temos aí, irmã, para me acompanhar aqui? Mais ou menos uns 40 minutos. Certo. Todos os irmãos conhecem a história de José e já começa por aí. Que o pai amava mais José do que a todos os irmãos. Esqueça um pouco os irmãos de José e olhe agora para a vida de José. O quanto isso foi poderoso na vida de José. Que o pai amá-lo. O pai está amando o seu filho. E a pergunta nessa noite, antes de iniciarmos aqui, é: você se sente amado pelo seu pai? Pode ser sincero. Você se sente amado verdadeiramente pelo seu pai? Ou lá atrás, em algum momento, você lembra de alguns episódios que seu pai amava de alguma forma mais seus irmãos do que a você? Talvez você diga: não, me sinto amado. Se você se sente amado, isso é excelente, porque isso vai fazer total diferença na sua vida. Por que eu falo isso? Lá na frente a gente vai entender. A Bíblia diz que José está ali sendo amado mais do que seus irmãos pelo seu pai, recebe túnica, recebe um presente, e os seus irmãos começam a observar de forma diferente para José. Porém, Deus coloca um sonho sobre a vida de José, no coração de José, e José vai relatar esse sonho poderoso. Eu vejo algumas pessoas falar: por que José falou? Irmãos, o que Deus tem para a nossa vida é comum compartilharmos com as pessoas. E eu sou da linha de pensamento que nós devemos compartilhar mesmo. Porque o que Deus colocou no meu coração, o que Deus colocou no seu coração, é uma mensagem poderosa. E ela tem que ser divulgada no mundo mesmo. Ela tem que ser falada para o mundo inteiro ouvir. E talvez nessa noite você não tenha falado o que Deus coloca no seu coração. Talvez nessa noite você não se sinta capaz, não se vê falando essa mensagem. E espera uma oportunidade para começar. A pergunta é: quando é que você vai começar a divulgar, a falar aquilo que Deus colocou no seu coração? Um sonho, um projeto grandioso. Porque Deus não coloca sonho pequeno. Nós servimos um Deus de coisas grandes. José relata, José fala, e ele diz: olha, eu tive um sonho e vou relatar para você. José começa a falar sobre esse sonho. E ele diz que vê a visão que José tem. Ele fala para os seus irmãos o que ele viu no sonho. E os seus irmãos ficam perplexos com esse sonho. Daqui a pouco José vai relatar outro sonho para o seu pai. E o seu pai fica bastante incomodado. Porque José começa a relatar o seu sonho. E aqui não é sobre sonho, irmãos. Você já conhece essa história do sonho de José. Eu vou adiantar
para não me demorar muito, você conhece essa história, qual José sonha, os sonhos que José tem. E José, por esse sonho, José é invejado, José é odiado, e José planejaram uma cilada para José, jogaram ele na cisterna e tentam matar, e um dos seus irmãos diz, não, vamos matar, então vamos vender ele como escravo. Olha só o tanto de coisa que aconteceu na vida de José. Mas a Bíblia não relata nenhum momento José murmurando, reclamando, olhando para os seus irmãos, olhando para trás. José é livre. Sabe por quê? Porque ele foi amado. E se você é amado, você é livre. Não importa as coisas que as pessoas venham fazer com você. Você segue em frente, porque você é amado. Amém? Então, meus queridos, nessa noite, eu não sei o que foi que lhe fizeram, mas você precisa se sentir amado. Sabe para quê? Para você dar o próximo passo, para você seguir em frente, olhando para os projetos que Deus tem para a sua vida. Se você não se sentir amado, você vai começar a murmurar, você vai começar a reclamar, você vai dizer, ninguém gosta de mim, tudo é difícil, eu não posso contar minhas coisas para ninguém, porque as pessoas invejam, porque as pessoas jogam pedra, e isso vai ser pesado para a sua vida. Então, a consciência, a clareza que Deus nos traz essa noite é se sinta amado pelo seu Pai. Resolva esse problema, resolva essas questões e, se você já é pai, ame seu filho. Diga a ele o quanto você o ama, porque isso vai fazer total diferença lá na frente, na vida dele. A Bíblia diz, então, que José é vendido como escravo e, como escravo, ele é vendido lá para a casa de Potifar e José sempre fazendo as coisas com excelência. José sempre fazendo o seu melhor. José sempre liderando. Por quê, queridos? Livre, liberdade. José tinha uma liberdade no seu coração. José se sentia amado e José seguiu em frente. Era o que ele tinha para hoje. Minha pergunta nessa noite para a sua vida é: o que você tem feito com as adversidades? Talvez você tenha dito, não posso fazer, não dá para fazer, mas sempre dá para fazer alguma coisa. Amém? Sempre dá para você seguir em frente, sempre dá para você respirar mais um pouco, sempre dá para você estar com as pessoas que querem estar com você, sempre dá para você dizer o que eu tenho para hoje, o que eu tenho para hoje. O que estava no coração de José e na sua mente era o propósito que Deus tinha para a sua vida, que era esse sonho. Às vezes a gente deixa de olhar para o que Deus tem para a nossa vida, para olhar para as dificuldades. O que Deus instalou, o que Deus trouxe para a vida de José? Uma visão poderosa do futuro. Quem tem uma visão poderosa do futuro não para no meio do caminho. Aonde você quer ir, com quem você quer estar, aonde você vai chegar, Deus vai estar com você. Isso é uma visão poderosa que Deus tem para a sua vida. Vai surgir dificuldade, vai surgir problema, vai surgir um monte de coisa. Mas a visão poderosa que Deus tem para a sua vida vai fazer com que você exerça sua fé, vai fazer com que você rompa os obstáculos, não olhe para as adversidades, mas simplesmente venha crer que Deus é com você e que você vai conseguir. Em algum momento, você vai chegar lá onde Deus te mostrou. Quando Deus vira para Abraão, conversando com Abraão, ele disse, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que eu te mostrarei, que eu te farei pai de uma grande nação. O que Deus faz na vida de Abraão? Traz uma visão poderosa do futuro. Nessa noite eu gostaria de te perguntar isso. Você tem uma visão poderosa do futuro? Daqui a 5 anos, com quem você vai estar? Daqui a 5 anos, como você vai estar? Daqui a 5 anos,
Você vai estar aonde Deus quer que você esteja? Realizando a obra que Ele quer para a sua vida? Quem vai estar com você? Talvez você diga, rapaz, nunca pensei. Como diz a história, né? Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve. Enfim, tenha uma visão poderosa do futuro. Tenha clareza sobre isso. Não importa a sua idade. Eu costumo dizer que a melhor idade é agora, é essa que você está vivendo aí. É a sua melhor idade. Não ligue para o que as pessoas dizem, olha ele, olha ela. Você não precisa de aprovação de ninguém. Porque quem já lhe aprovou foi Deus. Se sinta amado por Deus. Quantas pessoas lá atrás falaram na sua infância, dizendo, ó, não faça isso. Quantas pessoas lá atrás disseram, peça permissão para isso. Claro que a gente sabe que a gente tem algumas normas e somos adultos maduros para fazer isso. Porém, nós precisamos o quê? Nós precisamos entender de que aquilo que Deus colocou no nosso coração precisa sim ser compartilhado. Mas as adversidades não podem nos parar. Não pode. Esse conflito de pai e mãe precisa ser resolvido. Porque se não for resolvido, vai ser como uma barreira. É as pessoas te dizendo assim, ó, eu não gostei. A necessidade de aprovação dos outros. Você quer fazer, você espera fazer, porém você não faz, porque você tem a necessidade de alguém trazer aprovação sobre a sua vida. E como é que eu faço? É só começar. Começa. Você não precisa de aprovação de ninguém. Quando eu falo aprovação, será que alguém vai bater palmas para mim? Será que alguém vai... Não. Você precisa colocar para fora essa mensagem poderosa que Deus tem na sua vida. Porque certamente você vai ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. E aí José segue. Quando José segue, o que acontece? Administrando lá, Potifar olha e diz assim, fez com excelência. Porém, a mulher de Potifar foi e armou outra cilada para José. E José, então, vai fazer o quê? Vai manter sua integridade. Integridade. Foi fundamental para que José vivesse o sonho de Deus. Aconteça o que acontecer, dificuldade que for, nós precisamos manter a nossa integridade com Deus. Nós precisamos nos afastar da aparência do mal. Não importa se vão nos caluniar, porque quem vai nos justificar é Deus. Então, a nossa integridade, a nossa verdade precisa ser estabelecida e nós precisamos seguir firme. José, então, é colocado numa cela, junto com outros presos. E o que é que José faz lá? Eu não vou fazer... José, ele não faz isso. Mas digamos que José fosse fazer isso. Eu não vou fazer mais nada, porque tudo que eu faço dá errado. Tudo que eu vou abençoar a vida das pessoas dá errado. José, então, começa a trabalhar de tal forma que foi colocado como líder lá. Observa que sempre José estava fazendo as coisas acontecer, porque não é sobre os outros, é sobre eu e sobre você. Não importa quais são as palavras que vão proferir contra a minha vida e contra a sua vida. O que importa é como nós vamos reagir como servos de Deus. Então, não é sobre as outras pessoas, é sobre nós. Amém? Então, José está ali, firme e forte, servindo com excelência, com integridade, com honestidade e sempre de cabeça firme. Sabe por quê? José se sentia amado. E quem é amado é livre. Quem é amado é livre. Quem se sente amado é livre. Quem se sente amada é livre. Livre para servir, livre para fazer, livre para falar,
livre para abençoar, livre para servir e adorar esse Deus vivo. Se sinta amado essa noite para você ser livre, livre para servir. Em todo esse contexto, José, então, recebe a visita do padeiro, do copeiro, e ambos vão falar sobre sonho. Presta atenção, falar sobre sonho. José poderia dizer, eu vou deixar esse negócio de sonho de lado, porque lá atrás eu sonhei com as estrelas, falei aos meus irmãos, e olha o que fizeram comigo. Sonhei com o sol e a lua, referente do meu pai e a minha mãe, eles interpretaram o que fizeram comigo. E eu estou aqui por conta de sonho, então deixa esse negócio de sonho de lado. Mas Deus o chamou para isso. E ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro. Ele fala, olha, sabe esse cesto de pães que tem na sua cabeça? Daqui a 3 dias, o rei vai pendurar sua cabeça num madeiro e os corvos vão comer dos cestos aí, na sua cabeça. Sabe esse sonho aí, seu outro sonho aí? Deus vai restabelecer a sua posição. E daqui alguns dias você vai estar servindo o rei com a taça na sua mão. Você vai ter honra novamente. Lembram-te de mim quando você estiver diante do rei. José sempre fazendo aquilo que Deus o chamou para fazer. E José fez. José não se acovardou. Então, meu querido irmão, minha irmã, não se acovarde para aquilo que Deus lhe chamou. Exerça sua fé, tenha coragem, se sinta livre para ser usado poderosamente por Deus. Por Deus. Você não precisa da minha aprovação, você não precisa dos meus aplausos, mas você precisa se colocar na posição de Deus e fazer exatamente aquilo que Ele lhe chamou para fazer. Várias pessoas vão lhe procurar, várias pessoas vão correr atrás de você, mas porque vão enxergar em você que Deus pode usar a sua vida para os abençoar. A Bíblia diz, então, que José, o rei, tem um sonho e chama os profetas e ninguém consegue interpretar esse sonho. Quando ninguém consegue interpretar esse sonho, o que acontece? Um dos que José interpretou o sonho, servir como é bom servir, lembrou de José, tem um que eu sonhei e ele interpretou o sonho. E o rei manda chamar José. E José poderia dizer, não quero fazer isso porque eu já estou aqui por conta disso. Interpretações. Mas José fez o quê? Rei, se Deus quiser, ele pode interpretar, mas isso é com ele. José reconhece o senhorio de Deus. Eu não sou nada, mas Deus é tudo. E se ele quiser fazer, ele faz. Deixa eu consultar, papai. Amém, queridos? Não somos nós, é o nosso Deus poderoso. Então, antes de você fazer, fale, deixa eu consultar meu pai, deixa eu consultar papai. E aí, irmãos, José, naquele momento, olha que coisa incrível. Por José ser amado por pai, José segue em frente. José não precisava de aprovação de ninguém. José não precisava se sentir pertencente a lugar nenhum. José não precisava ter a crença de merecimento, dizer, eu não mereço isso. José sabia o que ele merecia. José não ficava falando o tempo todo para as pessoas. José dizia, para fazer o quê? Eu faço. É para fazer o quê? Eu faço. É para fazer o quê? Eu faço. O que estava no coração de José era aquilo para que nós fomos chamados, que é servir. José sai da posição de escravo para a posição de governador. Por quê? Para quê? Para servir. Porque José, quando diz, olha, esse sonho que o rei sonhou de ver vacas magras engolindo vacas gordas, são anos de bonança e anos de fome. E o rei vai dizer, mas eu tive outros sonhos, espigas de milho, mirrada, espiga de milho graúda. José vai dizer, é a mesma coisa.
irmãos, como é poderoso ser um instrumento usado nas mãos de Deus. Então, deixe de ser usado por Deus, se deixe ser usado como instrumento poderoso nas mãos de Deus, mas entenda uma coisa, o seu propósito, talvez você não tenha claro isso com a visão poderosa do futuro, mas entenda uma coisa, o seu propósito está ligado em servir. Ah, mas eu não quero servir. Então esqueça o seu propósito. Sabe por quê? Porque o nosso propósito está ligado em servir. E tem uma frase poderosa, viu, que diz assim, quem não serve para servir, não serve para mais nada. Então, se você não gosta de servir, comece então a declarar, eu gosto de servir, eu vou servir dentro das oportunidades da nossa igreja, da sua igreja, daquilo que o anjo da igreja nos convoca para fazer. Diga assim, Senhor, me abençoe porque eu quero servir. E servir com excelência. Porque nós estamos servindo ao Deus vivo de Israel. Aquele que nos chamou, aquele que nos tirou da escravidão para a liberdade. E eu quero declarar nessa noite, eu sou livre. Você é livre? Eu sou livre porque existia algemas, existia correntes e Deus quebrou isso através do seu Filho Jesus. E eu sou livre. Sou livre, e eu declaro isso essa noite, e eu gostaria que você também declarasse isso, que você é livre. Diga assim, ó, comigo, eu sou livre para servir, eu sou livre para fazer, eu sou livre para amar, eu sou livre para abençoar, eu sou livre. Nenhuma condenação há sobre a nossa vida. Eu sou livre para perdoar, que coisa poderosa. Quem não é livre não consegue perdoar. É tremendo isso. E aí a Bíblia diz que José revela, e quando ele revela, ele diz, agora você tem que arrumar uma pessoa para colocar lá, para administrar, para dar certo. E aí o que o rei vai falar? Eu não vejo outra pessoa, a não ser você. José agora sai de um lugar ruim, terrível, e está onde agora? Na visão poderosa do futuro que Deus colocou ele. José agora está como governador. José, então, prontamente vai exercer o que, irmãos? A administração. E se você é um mau administrador, você precisa se organizar e entender um pouquinho mais disso. As mulheres são excelentes na administração da casa. Mas quando ela não é, vira um pesadelo. Então, assim, se o homem for um bom administrador nas suas finanças, irmãos, nossa vida vai ser maravilhosa, assim como a mulher. E assim como nós devemos pensar, preciso ser um bom administrador. A Bíblia diz que nós temos tempo para tudo. E quando nós não tivermos, é porque nós estamos sendo um mau administrador. Então, pensa assim, seja um bom administrador, não sei, fala assim, irmão Damião, seja um bom administrador, irmão Damião. Já é, seja melhor ainda. E nós precisamos organizar o nosso tempo. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Ah, não tem o tempo. Estamos sendo mentirosos, porque há tempo para todas as coisas. A Bíblia diz que Jesus estava numa aldeia e foi para a casa de Marta. E quando Jesus estava lá na casa de Marta, Marta estava sempre buscando fazer as coisas. E Maria estava ouvindo Jesus. Num certo momento, Marta olha para aquela situação ali e diz, Jesus, fala com ela aí, ó, para ela vir me ajudar, porque eu estou fazendo as coisas sozinha. Aí Jesus diz, eu tenho te observado, Marta. Você tem andado muito ansiosa, preocupada com muitos afazeres, com muitas coisas, mas Maria escolheu a boa parte. O que o mestre estava falando ali? Seja uma mulher relaxada? Não. Jesus estava dizendo assim, você não para de fazer as coisas, você não para de trabalhar, você não parou nem para me ouvir. Então, para um pouquinho, meu irmão. Dê uma respirada e contemple aquilo que Deus tem para a sua vida. Irmãos, nunca é mudar o destino. José nunca mudou o destino dele era ser governador mesmo, o destino dele era que os irmãos dele se curvassem diante dele, pai, mãe, tudo, porque essa é a visão poderosa que Deus tinha para ele. Porém, José sempre ajustou a rota. Então, não mude seu destino, mas ajuste a rota. Quando você cansar, pare,
respire, descanse e lembre a promessa que Deus tem para a sua vida, ajuste o que precisar ajustar, mas nunca mude o destino, porque o nosso destino é o céu, o nosso destino é a glória. Amém? Então, com isso, José está lá como governador e começa a falar, ó, vamos organizar colheita, plantio, vamos guardar, vem a grande fome no Egito. E vai se cumprir o quê? O sonho de José. Os seus irmãos vão lá, e eu não vou entrar nessa história, porque os irmãos já ouviram muita pregação sobre isso. Porque eu quero, irmãos, dar ênfase aqui sobre o amor, sobre o perdão, sobre servir, sobre administração, e você precisa anotar isso e você precisa deixar isso alinhado na sua vida. Sabe um carro, quando está com o pneu murcho, e ele precisa parar num posto de combustível e encher para que ele rode mais leve? É exatamente isso. É exatamente isso. Então, se a área da sua vida financeira está mal, você precisa ajustar isso. Como? A administração. A administração, irmãos, é excelente para que possamos andar de forma bem mais suave. Amém? Da mesma forma, irmãos, como a nossa vida espiritual. Se não estivermos bem espiritualmente, temos que parar tudo imediatamente. Para quê? Para ter como prioridade o nosso Senhor, que diz lá em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Então tem que administrar isso aí bem. Muitas coisas para fazer secular tem, mas a casa do Senhor é prioridade na nossa vida. Nosso devocional é prioridade, a nossa oração é prioridade com Deus. Não está alinhado, tem que ajustar. Não tem como fazer diferente. Da mesma forma, todas as coisas. Então, coloca essa palavra no seu coração, coloca essa palavra na sua mente. Eu preciso ser um bom administrador. Lembra da passagem de um senhor que vai viajar e deixa talentos na mão dos servos, que um enterra, que outro multiplica, que outro multiplica mais ainda? Você foi chamado para multiplicar. Amém? Levanta sua mão aí. Você foi chamado para multiplicar. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Multiplicar o quê, irmão? O que tem dentro do seu coração, para multiplicar aquilo que chegar na sua mão, porque nós servimos o Deus da multiplicação. E assim as pessoas lhe veem como um bom administrador. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, fulano, quando bota ouro na mão dele, multiplica. Pode botar o que for, multiplica. Eu não sei o que é isso. Eu sei. Ele é um bom administrador. E talvez você tenha dito assim, eu não tenho paciência, eu sou um péssimo administrador. Então começa a rever isso na sua vida. Você não é péssimo, você só não treina. A partir do momento que aqui você treinar sobre administração, você vai ser um excelente administrador. Administrar tempo com seus filhos, tempo de qualidade para você, de amor próprio, de servir a Deus com excelência, de fazer atividade física, de ir no mercado, comprar o que você gosta, do que vai lhe fazer bem, de ir ao médico, de fazer exame. Irmãos, vamos ter tempo para tudo, porque nós somos livres, porque o amor fala sobre isso. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Por quê? Porque Ele nos ama. Então, se você não foi amado pelo seu pai, perdoe, é assim mesmo, é o que ele tinha para a sua vida, mas se sinta amado por Deus. Isso é poderoso, para nós transferirmos isso também para as pessoas. Então, visão do futuro, poderosa, sonho, falamos já, e se alinharmos, irmãos. Eu sei que algumas coisas pode ter sentido para você e você tem anotado aí, e talvez uma palavra dessa pode fazer um pequeno ajuste na sua rota para você ir mais além, para você ir mais adiante, acreditando que o sonho que Deus tem para a sua vida é poderoso e Ele pode realizar.
Então, não deixe de sonhar, independente da sua idade. Se deu errado, ajuste, porque mais cedo ou mais tarde vai dar certo. Sabe por quê? Porque Deus não falha, Deus não erra. E Deus lhe escolheu, Deus me escolheu para fazer diferença aqui nessa terra, para fazer diferença na sua casa, para fazer diferença no meio que nós estamos inseridos, para prosperarmos, para que as pessoas vejam a luz de Cristo e o bom perfume dele na nossa vida. E as pessoas dizem assim, eu quero esse Cristo, eu quero esse Jesus na minha vida. Mas algumas bagunças é implantado na nossa vida. Sabe de uma coisa? Eu quero terminar aqui com uma ilustração poderosa para a sua vida. Nós estamos subindo uma montanha, certo? Eu e você, todo mundo que está aqui ouvindo essa pregação, nós estamos subindo uma montanha. E muitas das vezes nós estamos com material desnecessário para a nossa vida. Como assim? Lá do topo é a visão que Deus tem para nós e que nós enxergamos. E nós estamos subindo e estamos nos sentindo cansados. E o que é que nós vamos precisar fazer? Abrir a mochila e jogar algumas pedras fora. Falta de perdão, é uma pedra que você vai lançar fora. Crença de merecimento, você não se sente merecedor, você vai ter que jogar essa pedra fora. Você não se sente amado, você vai ter que jogar essa pedra fora. Porque quando você jogar todas as porcarias que fizeram questão de botar na sua mochila e que não são sua, porque disseram, ó, você é um escravo, José, quando jogaram ele, quando venderam ele lá. Quando jogaram ele na cisterna, diz, você é um nada. José jogou tudo isso fora. José disse, não, eu sou amado. Meu pai me dava era presente. Eu sou amado. Eu sou merecedor. Eu tenho uma visão poderosa do futuro. Eu tenho algo tremendo que Deus vai realizar. E aqui não é meu lugar. E eu não preciso da aprovação de ninguém. Porque eu sei aonde eu vou chegar e eu sei que Deus vai me levar até lá. Saiba onde você vai chegar, porque Deus vai lhe levar até lá. E quem viver, verá a sua vitória, a minha vitória, e o nome de Deus vai ser glorificado. Então, a mensagem dessa noite é, para um pouco, respira fundo, tira essas pedras, essas porcarias que colocaram na sua mochila, e porque você vai ver que a caminhada vai ser mais leve. Você, ai, como é bom ser amado por Deus. Você vai dizer, ai, como eu não preciso de ser aprovado pelo homem. Ai, como é bom não precisar de achar que eu não mereço. Eu mereço sim. A Bíblia diz que Jesus fala assim, ó, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Por quê? Porque meu fardo é leve e suave. Deus não quer colocar pedra na sua mochila. Pelo contrário, ele nos dá a mão para dizer, vem filho, vem, porque a caminhada é suave. Sabemos que temos algumas dificuldades, sabemos que precisamos renunciar, sabemos que vai ter muralha, vai ter gigante, estamos numa guerra, mas Deus é por nós. Não estou pregando aqui um evangelho fácil. Eu estou dizendo que você não precisa ter uma guerra com você mesmo e você não se sentir capaz de vencer. Tem guerra? Tem. Mas eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas eu sou vitorioso em Cristo Jesus. Mas em todas as coisas eu posso. Nele, é nele. Uns confiam em carro, outros cavalos, mas porém todavia confiaremos é no Senhor. Eu vou chamar a existência aquilo que não existe. Servimos o Deus médico dos médicos, advogado dos advogados, juiz do juiz. Ele é o que é. Ele disse a Moisés, apenas diga que o grande eu sou lhe enviou. Quando você não souber o que falar, diga, o grande eu sou me enviou. Que Jesus tem um plano na tua vida e assim como ele mudou a minha história, ele vai mudar a tua. Assim como eu era escravo e hoje sou livre, Deus pode te libertar. Quero finalizar dizendo assim, você vai subir essa montanha, lá em cima é o que Deus tem para você, só que você vai subir agora de uma forma mais leve, dizendo, contemplando o que tem à sua volta. Nossa, eu não tinha visto como meus filhos cresceram. Nossa, meu neto, brinque com o seu neto. Ó, brinque com seus netos, sente no chão, brinque com ele, liga a bica,
toma um banho com ele e dê glória a Deus e aleluia, irmão. O evangelho é simples. Por que as pessoas complicam tanto? Convide as pessoas para sua casa, que você quer estar, e abençoe elas e diga assim, oh Deus, que benção que essa casa hoje está cheia. Que benção, glória a Deus e aleluia. Faça a junta panela, irmão, com as pessoas que você quer estar. Chama os irmãos, chama a sua parentela também e divulgue. Só o Senhor é Deus. Vai chover? Amém. Deus quer que seja frio. Está fazendo calor? Deus sabe todas as coisas. E vamos nessa. Porque Deus nos chamou para a liberdade. Deus tirou o povo do Egito. O povo não entendeu que eles eram livres e queriam voltar. Não volte, nunca mais, a colocar pedras na sua mochila e nem deixe que ninguém coloque pedra na sua mochila. Por quê? Porque Jesus lhe chamou para conquistar grandes coisas. Ele diz, olha, vocês farão maiores coisas do que eu. Amém? Deus nos abençoe essa noite e nós somos chamados para a liberdade em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Se eu só pontuar aqui, irmão, José tem a visita dos seus irmãos, do seu pai. Vou adiantar a história porque eu quero finalizar com isso aqui. José disse assim, ó, tragam os animais, vocês são pastores de animais e vocês vão servir aqui. José estava servindo, seus irmãos iam ter que servir, sabe por quê? Porque no final todo mundo precisa servir. O pequeno e o grande precisa servir. Sirva aí onde você está, porque quando você estiver lá em cima também, você vai servir. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.